Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, sobre amor para o signo de Capricórnio. Capricórnio, gratidão pela presença, pela paciência, por não ter desistido de mim nesse período que eu tive aí ausente. Eu espero que agora eu consiga engajar mais aqui no canal, trazer mais vídeos para vocês. A gente vai falar sobre amor com essa energia, essa influência poderosa da Vênus retrógrada. A gente está no auge desse ciclo da Vênus. Começou lá no dia 1º de março e vai até o dia 13 de abril. Então tem muito chão aí pela frente. Claro que as energias de algo tão potente, tão importante, não vão ficar limitadas a esse período de tempo, tá? Então ressoa lá na frente. É muita coisa que está em questão quando a gente fala de Vênus retrógrada, tá? É o planeta, a deusa, o arquétipo do amor. Então tudo que está relacionado ao amor romântico, as dinâmicas de relacionamento, ao auto-amor, o amor próprio, o amor em família, o amor como estado de espírito, o amor espiritual, tudo isso vem à tona nesse momento, tá? A retrogradação mais famosa da internet é a de Mercúrio, que acabou de entrar em movimento retrógrado, tá? Ele entrou agora no dia 15 e vai até o dia 7/4. Então agora, nesse momento, estamos com esses dois planetas poderosos em movimento indireto, para trás. Não é real isso, é uma ilusão de ótica, é uma sensação de movimento indireto, mas a astrologia entende esse momento como algo favorável, né? Ideal para uma reavaliação, para uma reflexão. O que significa isso em relação a Vênus? Eu não vou falar muito de Mercúrio, claro que aqui a gente vai ter que falar da questão da comunicação, dos acordos, dos contratos, enfim, que estão todos em xeque, né, num tribunal. Mas a Vênus estava lá no movimento direto em Áries, iniciando ali toda a roda do zodíaco e alguma coisa ficou para trás. É assim que a retrogradação funciona, a grosso modo, tá? Então alguma coisa ficou lá para trás, ficou perdida. Quando o planeta fica retrógrado, sugere que a gente vá lá resgatar essas questões, reavaliar, para só depois que isso estiver resolvido, a gente continuar a nossa jornada. Então ela estava em Áries, ela deu um passinho para trás, voltou agora para o signo de Peixes, e é lá que toda essa reanálise, essa reavaliação, essa reflexão vai acontecer. Peixes é um signo de água, a gente está falando de águas profundas, de um emocional muito profundo, de intuição, de passado, de sonho, de fantasia, de ilusão. Peixes é o domínio de tudo isso. Fala também do autossacrifício, da forma como eu me entrego nas relações, como que eu luto pela relação e das trocas, né, como que essas trocas acontecem. Então a gente vai ficar lá durante esse período reavaliando bem nessa energia, tá? E depois a gente volta para o movimento direto em Áries. O que eu entendo disso? Parei ali, avaliei tudo, estando numa relação ou não, tá? Independe disso, todo mundo vai passar por essa energia, ou pelo menos a energia está favorável, seria interessante você deixar fluir nesse sentido. Num relacionamento pode significar, por exemplo, que eu vou tirar, eu acho isso super necessário, tá? Tirar esse amor, essa relação de um lugar muito idealizado, muito na bolha ali, sabe? De uma coisa muito sagrada, trago aqui para a realidade, questiono, reavalio. Não acredito que isso funciona junto, tá? Não acho que é uma coisa que você tem que fazer num primeiro momento trocando. A gente tá falando da energia pisciana que é muito para dentro, muito introspectiva. Então, sem participar o outro de todo esse meu processo, eu mergulho ali nas minhas emoções. Então o amor vai estar assim num julgamento, tá? Num tribunal, como eu tenho falado. E você vai questionar como que tem sido essa relação, de preferência não entrar muito na energia do outro, mas ok, se tiver que questionar o outro também. Como que funcionam as trocas, o investimento de sentimento, de dedicação, de tempo, de libido nessa relação. Se você entrega mais do que o outro, se você está se sacrificando, se você está abrindo mão de coisas que são suas, isso tudo volta em Áries depois para você se reafirmar, tá?
Então aproveita esse período para refletir sobre essa relação. Se você não está no relacionamento, da mesma forma. Onde é que está o meu sonho, né? A gente está falando de peixes, que é esse signo das águas profundas, das projeções, das fantasias, da coisa idealizada, mas a gente está falando de tudo isso num aspecto muito positivo do sonho. O que é o meu sonho de relacionamento? O que eu esperava? Quais as minhas expectativas em relação ao amor, ao encontro? Fala de passado, né? Peixe sempre vai falar de passado, então pode ser que relações lá de trás voltem agora. Se não voltam na matéria mesmo, né? Talvez essa pessoa voltando, acontece muito, tá? Vênus retrógrada, o que tem de oi sumida, então volta a mesma coisa lá do passado para ser entendido, reavaliado, é você que vai assumir aqui o comando para fazer essa reavaliação, essa reflexão. Talvez o outro chegue meio que ao vento aí, sem ter consciência do que está acontecendo, tá? Mas a gente está falando de toda essa energia de passado, sim. Então, de repente, vale a pena você mergulhar nisso também. Se esse outro não volta fisicamente, materialmente, não vem com oi sumida, pode voltar a ideia do outro, a lembrança, a memória, as dores, as fantasias, as desilusões. A gente está falando de tudo isso na energia de peixes, tá? Ok, ficou lá durante esse período, né? Ali meio parado, para trás. Depois vem no movimento direto em Áries de novo, tá? Em Áries a gente tem energia oposta. Então a gente tem aqui o último signo do zodíaco, que é Peixes, o 12º, e a gente tem o primeiro signo do zodíaco, que é Áries, que inclusive vai iniciar agora o ano novo astrológico, né? O Sol vai entrar em Áries, então você vai ter a potência do Sol em Áries, a potência da Vênus entrando em movimento direto em Áries, ali a partir do dia 13 de abril. Em Áries a gente afirma o eu, a própria vontade, o próprio desejo. Então tudo isso que está sendo questionado agora é muito importante, não tenha pressa, tá? Não acelera as coisas, porque a partir do momento que volta para o movimento direto e abre todo o giro da Vênus novamente, aí eu vou manifestar a minha vontade. Eu resgatei ali os meus ideais, meus sonhos, minhas desilusões, enfim, e aí quando volta para o movimento direto a gente vai para a energia bélica de Marte, né? A gente tem a deusa do amor e o deus da guerra. Então pode ser sim que quando vem para esse movimento direto muito forte, principalmente ali nos primeiros dias, tá? Quando a Vênus entrar em Áries, falo mais uma vez no dia 13 de abril, pode ser que tenha ruptura sim. Então a gente está lembrando, lembra lá do arcano que simboliza Áries, que é a torre, né? Aquela coisa, daquela ruptura drástica, intempestiva, duas pessoas sendo lançadas para fora de uma estrutura, pode ter sim, tá? Pode ter ruptura. O ideal é que essa ruptura, esse afastamento, essa finalização aconteça num lugar de tranquilidade depois de uma reflexão longa desse período. Tá? Eu não sinto que o momento de retrogradação de uma Vênus, principalmente com o Mercúrio retrógrado também, seja legal para DR, para discussão, para conversa, para cobrar o outro. Não que você não possa fazer isso, talvez você vai fazer lá nesse segundo momento. Talvez nesse primeiro momento, o ideal é mergulhar em si mesmo. Então eu não vou ficar culpando o outro, não vou ficar acusando o outro, porque senão você perde. Aí perdeu, acabou, espera a próxima Vênus, que vai acontecer, Vênus retrógrada, que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Agora, se você fizer essa tarefa, né, esse dever de casa, de aproveitar essa lentidão, essa desaceleração, e isso está acontecendo em muitos relacionamentos, tá? Eu tenho feito as leituras particulares aqui. Para quem está sozinho, eu sinto que tem muita essa energia de bloqueio mesmo, ninguém chega, ninguém se aproxima. Se passa, é uma coisa muito casual, né? Eu falei sobre isso nas leituras que eu fiz no período de carnaval, aquela coisa da projeção, da fantasia do carnaval. Então, tudo nesse sentido aí de não ficar, tá? Os relacionamentos tendem a não vingar nesse período de Vênus retrógrada. Agora, se você está num relacionamento, vai passar por toda essa reavaliação e não tem o que fazer, tá? Quando Marte vier, quando Áries vier, aí você afirma a sua vontade, aí você confronta, aí vem essa energia de luta, de briga, de guerra, e inclusive de lutar pelo que você acredita. Porque tem um aspecto super positivo também, tá? De uma Vênus retrógrada, que é em Peixes, que é o quê? Me reconectar com o sonho, com a fantasia, com a coisa idealizada do amor. Então, se é isso que eu quero mesmo, de repente coloquei essa relação ali num tribunal, avaliei, o outro também avaliou, e a gente decide que juntos vamos seguir aqui essa ideia, esse projeto de relacionamento, que o relacionamento é um projeto, ele é muito terra, ele é muito concreto, e aí sim, em Áries você vai lutar pelo que você acredita, pelo que você sonha, desde que seja, de preferência, recíproco,
minimamente recíproco e equilibrado, né? Que o outro também invista, que o outro também dedique tempo, energia, amor, afeto, enfim. Eu vejo muitas dinâmicas aqui que são desequilibradas nos relacionamentos, tá? Inclusive, essa energia do enforcado, né, que representa peixes, fala muito dessa coisa de sacrificar. E principalmente as mulheres têm muito dessa energia, tá? Desse arquétipo da guerreira, da heroína, que abre mão de si mesma, dos sonhos, das vontades em função do outro. E vai ficando cada vez mais encolhida, silenciada. Talvez seja isso que você vai ter que rever agora. Ó, eu falei, pensei que fosse a sacerdotisa. Eu vi a sacerdotisa aqui. A sacerdotisa é essa energia do silêncio, da frieza, da distância, tá? Mas eu vou jogar, né? Sou taróloga, eu vou jogar. Minha paixão pela astrologia vai ficar cada vez mais presente aqui. Eu quero fazer essas leituras misturando essas duas áreas, eu acho muito interessante. Mas o foco aqui é tarô. Vamos jogar? E aí eu pergunto aqui para o tarô, para os seus guias, mentores, peço licença para entrar na sua energia, peço permissão para acessar a sua energia, para perguntar o que vem de desafio, ou o que você já está passando aí de desafio em relação ao amor. Estando só, estando dentro de uma relação, esperando reconciliação. O que vocês querem falar para Capricórnio? O que ele está vivendo aqui nesse período de Vênus retrógrada? Quais são os grandes ensinamentos? Em que ele está parando agora para refletir? Sejam bem claros. Foi o Rei de Copas que eu vi no fundo do deck. Eu achei que era a sacerdotisa. Aqui, para vocês verem que eu não tô ficando doida, só um pouquinho. É o Rei de Copas, ele volta aqui, tá? Eu gosto do Rei de Copas. Tá numa posição de passado, mas o Rei de Copas fala... As figuras de corte, elas podem representar pessoas externas a você, ou ela pode representar a sua própria energia, tá? Então o Rei de Copas pode ser alguém aí próximo de você, alguém do teu passado, ou a sua própria energia. Não é gênero, sempre vou falar, reis e rainhas não representam gênero, eles falam de maturidade de uma energia. Então o rei é o ápice de uma estabilidade emocional, de uma maturidade adquirida aqui. E tem uma rainha de espadas cortando aqui a cabeça de alguém. Mas enfim, não perguntei ainda o que vocês querem falar mais. O que esse Rei de Copas está fazendo aqui? 10 de copas que caiu de cabeça para baixo. O 10 de copas é bem essa energia do sonho pisciano, tá? Do ideal de amor. Eu falo que é a propaganda de margarina, né? Família feliz, papai, mamãe, filhinho, filhinha. E esse arco-íris aqui de taças, essa coisa romântica, idealizada, de cabeça para baixo. Alguma coisa aconteceu aqui, o Capricórnio. Tem uma desilusão, tá? Esse 10 de copas falou muito comigo nessa energia de uma desilusão. De um projeto que, de repente, tá passando por uns desafios aqui mesmo. O que esse 10 de copas invertido tá fazendo aqui? E 2 de ouros com 6 de copas, que está aparecendo muito nas leituras de amor desse período. O 6 de copas fala de um retorno do passado, tá? Fala também de saudade, fala da possibilidade de uma reconexão aqui, fala de filhos também. A gente tem a representação de crianças. E 8 de copas aqui, tá? Sabe o que eu senti com 6 de copas e 8 de copas? De repente... Tem muita energia de taças aqui, né? Vocês viram. O naipe de copas, ele representa exatamente a energia das águas, tá? Então tá super presente aqui. Eu vi aqui a possibilidade de um passado que volta mesmo. Então, de repente, a gente se reconecta. Se a gente ainda tá numa dinâmica aqui, num relacionamento, a gente se reaproxima numa energia de bandeira branca, de paz, não quero brigar, não quero guerra, para tentar se entender, para então finalizar. Eu sinto para algumas pessoas é isso. Veio um termo aqui horroroso, mas eu vou precisar falar. Sabe a melhora da morte que a gente vê em algumas pessoas que estão ali, né, passando por um processo muito desafiador? Não tô falando que você tá passando por isso, não, é só uma metáfora. Aqui é como se fosse uma melhora da morte. Então a gente tem essa trégua, essa paz, talvez por causa desses filhos, dessa estrutura, em nome desse passado aqui, para enfim a gente finalizar, tá? Eu tô sentindo que para a maioria de vocês é isso. Então tem um entendimento, tem uma energia de equilíbrio aqui, de aproximação, e depois tem 8 de copas, que é o desapego total disso. Não é fácil, tá? Tô falando aqui dessa coisa de uma melhora da morte na relação, mas eu sinto que para a maioria de vocês é bem desafiador. Não tem um arcano maior por enquanto, vou pedir esclarecimento aqui com outro deck. O que eu sinto aqui nesse Rei de Copas? Nesse sentido de um ápice de uma energia emocional
Pode ser que bateu no teto, que essa relação chegou aqui no limite, não crescia mais para lugar nenhum. O Rei de Copas é uma carta muito positiva, tá? É uma excelente carta, tá? Aqui, para algumas pessoas, é um casamento mesmo, um projeto aqui. Vocês ergueram uma grande estrutura. Para algumas pessoas, essa relação chegou agora, né? Ou há pouco, em 10 anos. Para alguns 4, para outros 10 anos de relacionamento. Mas tem um questionar mesmo aqui dessa dinâmica, tá? Eu vou abrir depois para perguntar mais. Mas é como se o Rei de Copas falasse do auge da maturidade dessa relação. Chegamos aqui no ápice disso. E no 10 de Copas, tudo isso fica invertido. É exatamente a energia da inversão da Vênus, tá? Talvez não tenha uma finalização aqui, talvez tenha só um questionamento. Lembra que eu falei que a gente tem que tirar o amor dessa bolha fantasiosa, iludida, sagrada, sacralizada e trazer ele para a realidade concreta e questionar? Talvez seja isso. 10 de Copas invertido também pode falar de desilusão. Então eu tinha esse projeto aqui, né? Muito idealizado, da família feliz, de tudo aquilo que eu já falei que essa carta representa. E de repente tudo isso aqui tá de cabeça para baixo, bem na energia do enforcado, né, de cabeça para baixo. E eu tô lidando com coisas muito concretas dessa dinâmica aqui. O Rei de Copas, ele pode simbolizar uma pessoa externa a você, no sentido de ser um terapeuta, tá? Então algumas pessoas podem estar vindo nesse questionamento dessa relação, talvez tirando ali de um pedestal e questionando se isso aqui é real ou se é ilusão, com a ajuda de um processo terapêutico. Um mergulho nas suas próprias emoções. Gosto disso, Capricórnio, em você, porque é uma energia um pouco oposta à sua, né? Veja aí onde é que você tem sua Lua e sua Vênus, principalmente, se você tem energia aqui principalmente de Peixes, Câncer e Escorpião, né? Que são as energias aqui do Rei de Copas. O Rei de Copas eu não sinto para a maioria de vocês uma aproximação amorosa, não sinto, mas pode ser que você tenha conhecido uma outra pessoa ou a outra parte tenha conhecido, enfim. 2 de ouros que vem na sequência, uma carta que eu gosto muito, não canso de me falar do tanto que eu gosto dessa carta. Ela fala de um período de reequilíbrio, tá? Essa energia de reequilíbrio apareceu na leitura de Libra que eu fiz anteriormente. Você está vendo que essa pessoa está fazendo um malabarismo aqui, né? Jogando esses dois símbolos aqui do naipe de ouros, né? essas duas moedas de um lado para o outro e reequilibrando as coisas. O que essa carta me fala? Num primeiro momento pode ser um período de adaptação. Então, vamos lá, se para algumas pessoas aqui a gente chegou no extremo de finalizar essa relação, então o que eu estou vivendo aqui é o avesso de tudo isso, essa desilusão, o meu sonho morrendo, e eu sempre falo como dói. Às vezes o fim da relação em si não é tão doloroso quanto o fim do sonho, né? Desapegar do sonho, desistir de um sonho, deixar tudo isso para trás é muito doloroso, tá? E é doloroso mesmo porque o 5 de ouros está junto com esse processo. O 5 de ouros fala de uma sensação de abandono, de vulnerabilidade, de rejeição. Então tudo isso vem à tona. Sua criança vem à tona. O 6 de Copas pode falar disso também. Sua criança nesse momento está muito fragilizada, muito vulnerável. Então se chegou ao extremo de terminar essa relação, tem um período aí de adaptação, tá? Respeite esse período, talvez vai ser aí 2 meses, num período super curto, 2 anos. A gente não sabe o tempo que você levaria aqui para se reerguer, para se reorganizar. Mas o que eu gosto da energia do 2 de ouros é que ele puxa tudo para a terra, né? Tem 2 aspectos, eles ficam me falando as coisas aqui, tem 2 aspectos. Para algumas pessoas então terminei mesmo a relação e agora eu vou ter que lidar com tudo isso, com essa dor, essa rejeição, esse abandono, a desilusão, meu sonho acabou, enfim, tudo isso. E aí eu vou focar muito aqui na minha vida prática, na minha vida material, vou me reorganizar, enfim, me adaptar. Essa carta fala de uma situação extremamente adaptável. Para outras pessoas tem um risco, que eu senti aqui também. Então tá lá, mesmo desafio do 10 de Copas no centro da tua energia. Tá tudo aqui de cabeça para baixo. Tem alguma coisa errada, eu tô percebendo tudo isso e eu finjo que não tô vendo e vou pagar boleto junto. O 2 de ouros pode falar disso. Então, todos os desafios surgem para você nesse momento. Vênus retrógrada, lembra? Tô questionando tudo, tô reavaliando meu sonho, meu projeto de vida aqui em família, enfim, o meu projeto amoroso, essa relação, seja lá o que foi isso. Mas de alguma forma eu prefiro não lidar com tudo isso, não vou ver, tem aqui talvez para alguns essa coisa de negação mesmo, e vou tocar essa história aqui bem no concreto, bem no malabarismo. Aí vem uma outra história. O malabarismo pode falar de alguém que está lidando com 2 situações ao mesmo tempo.
Então, para algumas pessoas, não põe minhoca na tua cabeça, tá? Ou põe minhoca na tua cabeça, porque pode estar numa posição de futuro. Então, sei lá, vamos imaginar que esse rei de copas cruzou teu caminho aqui e o que não estava bom ficou ainda pior, né? Talvez em relação a essa dinâmica aqui de família. E você pode, quem sabe mais à frente, tocar duas situações, se equilibrar entre duas situações. De qualquer forma, o 2 de ouros é bom, porque é uma carta que fala de equilíbrio, de organização, tá? Deixa eu abrir um pouquinho mais para entender. Que misterioso esse jogo, ó, uma rainha de copas, um rei de copas com a rainha de copas. O que esse rei de copas está fazendo aqui? Que energia é essa? O que vocês estão falando aqui para Capricórnio? Sejam bem claros, por favor. 6 de espadas, tem alguém que foi e tem alguém que volta, tá? 6 de espadas mostra essa figura solitária aqui, saindo num barquinho, desistindo de algo. Para algumas pessoas é alguém do teu passado que desistiu de você, ou que naquele momento lá em que vocês se conheceram, a situação não era favorável. Talvez o 10 de copas nem chegou a se concretizar. Então a gente só tinha esse sonho aqui, esse ideal, essa fantasia de família, de plenitude do amor, mas fomos obrigados a desistir, ou o outro desistiu. O 6 de espadas sempre fala de desistência. Eu gosto dessa energia também. Às vezes eu acho que tem fatores influenciando uma dinâmica amorosa e a gente não sabe muito bem respeitar isso. Mas talvez não estava favorável aqui, tá? Eu sinto muito essa energia. Então pode ser alguém que foi e essa pessoa volta agora. Ou para ficar mesmo e para, sei lá, ressuscitar esse sonho, ou um outro sonho, ou uma coisa mais pé no chão, ou que volta pelo menos para se justificar, para explicar, ou para vocês terem um entendimento de toda essa situação, tá? Mas vamos ver, o que esse 6 de espadas está fazendo aqui? Eu sinto aqui nessa energia desistência, desistir desse trem aqui, desse troço, dessa relação. 10 de espadas com 10 de copas. E a carta que caiu estava demorando. E o arcano maior do jogo apareceu ali também. Deixa eu pegar a carta que é o 3 de paus, gente. Gosto dessa energia. Tem caminhos abertos aqui, tá? Então, se eu tô falando aqui pra você que tá nessa situação, então lá no passado a gente teve que desistir desse projeto, por qualquer motivo, nessa energia específica desse rei de copas que foi embora, nesse momento tem uma finalização acontecendo, né? Você tem os 2 10 aqui, assim. O 10 de copas, que é tudo isso que eu já falei, o 10 de espadas, tem uma energia muito forte de desilusão aqui mesmo, tá? De decepção, talvez de um choque de realidade, uma traição. O 10 de espadas fala sobre isso. Então essa energia de alguém se equilibrando entre duas situações pode ser desse rei de copas, tá? Talvez ele desistiu de tudo isso aqui porque alguma coisa passou e chamou a atenção dele, para um grupo específico, isso aí você já sabe, não tô falando de futuro não. Para outras pessoas é uma decepção em relação à dinâmica de vocês dois, que volta agora com caminhos abertos. O 3 de paus, que está no futuro, está mais à frente, conversa muito comigo com essa energia do Sol entrando em Áries, né? Que é o que a gente vai viver daqui a pouco, né? Com a entrada do ano novo astrológico. Pode ser que agora as coisas estão abertas aqui para você, tá? Tem caminhos abertos. Essa carta fala de movimentação. Se no 2 de paus, que é a carta anterior, tem muita indecisão, muita dúvida, muita incerteza, no 3 de paus você só avança, você vai e faz a coisa dar certo, tá? Para algumas pessoas, inclusive, essa coisa aqui prática, funcional. O 2 de ouros também fala de viagem. Eu não sei se o que fez vocês desistirem desse sonho aqui, ou essa pessoa desistir, foi alguma coisa envolvendo viagem, tá? Porque o 6 de espadas, o 3 de paus, o 2 de ouros e a carta do carro podem falar de viagem, de deslocamento, tá? De um afastamento aqui que talvez foi muito prático, né? 2 de ouros pode falar sobre isso. Não, eu tive que cuidar da vida aqui e de repente agora eu tô voltando para isso aqui e tem uma abertura. Eu gosto dessa energia, tá? Para algumas pessoas não tem nada a ver com esse relacionamento se reconectando, não. Talvez vocês chegaram no auge mesmo. 10 de espadas fala de uma finalização meio que definitiva, né? Você chega no ápice dessa energia também. Tem muita tristeza, tem muita decepção. Você tem as espadas todas voltadas para baixo nas duas cartas. Espadas voltadas para baixo simbolizam uma não luta. Então não vou lutar mais, não vou mais me esforçar, não vou mais investir nisso aqui. Se isso é feito de uma forma muito honesta, muito franca, né?
conversada, apesar de que aqui não tem uma conversa muito boa. Isso é muito legal, tá? Tem que ser muito honesto. O outro precisa entender o que está se passando ali no seu coração, tá? Só desistir, só dar um ghost, um perdido, é uma coisa muito cruel de se fazer, tá? Tem algumas pessoas que viveram isso aqui. Se esse rei de copas ficou lá atrás, não, Márcia, eu sei do que você está falando. Realmente ele ficou lá atrás, ele foi embora, ele desistiu, talvez abandonou mesmo esse projeto, esse sonho, essa família, enfim, não sei o que aconteceu com esse rei de copas aqui, e você não quer mais saber desse passado. Eles estão falando que o passado volta não com essa pessoa, então não é a pessoa fisicamente que aparece na tua frente para vocês lavarem roupa suja, para alguns sim. Isso vai ser muito bom, tá? Desde que seja conversado nesse nível de honestidade que eu falei. Mas se não é isso, o cara sumiu mesmo, e eu passei por esse período, tô finalizando essa grande decepção, talvez eu sonhei em construir alguma coisa com essa pessoa, sonhei com essa família, com essa felicidade, e tudo isso durante muito tempo me trouxe muita dor. Eu posso estar falando com uma pessoa que fez uma escolha aqui, depois dessa decepção, por ficar só durante longuíssimo tempo aqui, até 10 anos. Então eu fiquei 10 anos processando isso aqui, né? Nesse lugar de abandono, de rejeição, de solidão, enfim, de tudo isso aqui que eu já vi. Agora pode ser que você comece a equilibrar essa energia, tá? Lembra que o 10 finaliza, não tem 11 no tarô. Então eu chego 2 vezes aqui nessa energia 10. E aí o sol nasce de novo no horizonte para você. E é o que essa carta simboliza. O 3 de paus fala, junto com essa aqui, né? Fala de muito movimento. Então tem um movimento, tem esperança, tem você agindo de novo, se abrindo, sabe? A carta do carro, que é o arcano maior do teu jogo, tá no fundo do deck, né? No centro do jogo não apareceu nada, mas no fundo do deck é uma energia de câncer. Fala de destino, tá? Num aspecto. E no outro fala de você assumindo o controle aqui das coisas. Então, se eu fiquei à mercê dessa emoção, talvez o rei de copas aqui pode ser um terapeuta que te ajuda mesmo a enfrentar isso aqui, mergulhar fundo nessa energia. Não precisa ser um terapeuta da psicologia convencional, pode ser um terapeuta holístico, pode ser um mestre, um guia, pode ser o tarô, inclusive, se você quiser me chama, a gente olha isso. Mas tem essa coisa aqui de você finalizar esse negócio, tá na hora de fechar, tá? Não em estado de negação. Eu não posso esquecer que o 2 de espadas está aqui o tempo todo. 2 de espadas pode falar de alguém que não quer olhar para uma situação. Então, é engraçado, né? A gente não olha para aquilo, mas aquilo determina o nosso destino. Assume o comando. Parece que quanto mais você ignora uma situação, um trauma, uma dor, um passado, enfim. Não sei o que aconteceu aqui, que o vídeo foi interrompido, mas eu voltei só para fazer o fechamento, tá? Para não deixar a coisa assim solta desse jeito. Quando eu falei de passado, simplesmente deu uma pane ali e parou de gravar sozinho. Mas enfim, se esse passado vem agora para você olhar para ele, né, para você fazer as pazes, seja com essa pessoa voltando, ou seja apenas você, né, dando esse passinho lá na retrogradação de Vênus, para entender esse passado, tá na hora de soltar isso aqui, tá? Talvez por isso que eu falei lá no início, um passado que volta para fazer uma finalização definitiva. E eu estava falando sobre essa coisa da gente não olhar para algo e ao mesmo tempo ser totalmente dominado por essa energia. É cruel isso, né? Eu vejo alguém aqui que pode ter ficado ou está parado aqui há 10 anos processando essa dor. Sempre lembrando dessa pessoa que foi embora, sabe? E te deixou aqui numa situação muito difícil. Se essa pessoa volta, seria muito bom entender, né? O certo era ter feito isso lá atrás, né? Porque que estava indo embora. Mas se ela volta agora, talvez ouvir essa pessoa, entender os motivos, as razões, né? Enfim. E eu sinto que tem uma finalização acontecendo aqui mesmo, tá? E aí, finalmente, você reequilibra essa emoção, cura isso e se abre para o novo, porque tem novidade, tem um movimento aí na tua vida amorosa acontecendo, tá? Aproveita essa Vênus retrógrada, aproveita para fazer esse mergulho, independentemente do outro lado, faça a sua parte, porque eu sinto que está afetando mais você do que o outro. E é isso, se você gostou, dá um like agora para apoiar meu trabalho, vou ficar imensamente grata e feliz. Compartilha, comenta se fez algum sentido, se bateu aí. Se você gostou desse formato de leitura, né, misturando astrologia com tarô, e se você quer ver mais leituras desse tipo, que posição astrológica que está vindo, que você acha importante, eu vou fazer ainda a leitura do Sol entrando em Áries, que celebra, né, que abre o ano novo astrológico, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Grande beijo, tchau, tchau.